Senhores vereadores, munícipes que acompanham a nossa sessão, obrigado, Massaroto, pela presença. Quero cumprimentar os nobres edis e os nossos colaboradores. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de número 1382. Anuncio a distribuição a vossas excelências dos seguintes projetos de lei que já se encontram no ambiente virtual, exclusivo dos senhores vereadores, e também no sistema do processo legislativo, acessível a toda a população. Projeto de Lei 104/24, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei Ordinária número 3833, de 17 de maio de 22, nos termos que especifica. Projeto de Lei 105/24, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração da Lei 3781, 28 de dezembro de 2021. Projeto de Lei Ordinária de número 106/24, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração da Lei 3974, de 11 de julho de 2023. Projeto de Lei 107/24, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor, e eu solicito que a Procuradoria Legislativa exale parecer da matéria sobre a recepção ou não da proposição por parte dessa presidência. Caso os projetos sejam recepcionados, remeteremos para as comissões. Vossas Excelências receberam em plataforma digital cópia da seguinte ata. Ata da sessão ordinária de número 1381, realizada em 16 de agosto de 2024. Nós iremos dispensar a leitura da ata, em face do extenso volume, e porque Vossas Excelências receberam previamente este material. Nós passaremos agora à votação da ata. A ata está em discussão. Se algum vereador tiver retificações a serem apontadas, que se manifeste. Nós vamos abrir agora o período de votação da ata. A votação da mencionada ata está liberada. Tá. Votação está encerrada. Proclamo o resultado declarando aprovada por unanimidade, sem discussão, a ata da sessão mencionada. Nós vamos passar nesse momento a leitura dos materiais, que pela ordem regimental expressa no artigo 164, serão apresentados os expedientes do prefeito, expedientes recebidos de diversos e expedientes apresentados pelos senhores vereadores. Eu convoco o nosso primeiro secretário, vereador Marcelo Francischetti, para a leitura das proposições. Projeto de Lei Ordinária número 104/2024 do Poder Executivo altera a Lei Ordinária 3.833, 17 de maio de 2022, nos termos em que especifica. Projeto de Lei Ordinária 105/2024, também do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração da Lei 3.781, de 28 de dezembro de 21. Projeto de Lei Ordinária 106/2024, também do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração da Lei 3.974, de 11 de julho de 23. Projeto de Lei Ordinária 107/2024, Poder Executivo, dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor. Contas do Município, exercício 2022-2024, Tribunal de Contas do Estado, relatório de contas do município, exercício para julgamento. É esse o expediente. Nesse momento da sessão, a palavra está livre aos senhores vereadores que dela quiserem fazer o seu uso. Lembrando os senhores que os temas discutidos na tribuna devem apenas versar sobre as matérias do expediente. O tempo, conforme determina o artigo 94, inciso 2º do regimento, é de 5 minutos. Com a palavra, vereador João Pirola. Marcelo, pode passar a palavra aqui. Aconteceu um acidente. Vereador José Luiz Cavachi. Nesse momento, passo a palavra. Com a palavra, senhor presidente. Você está bêbado hoje. Você bebeu. Você tá bêbado. Senhores vereadores, antes de iniciarmos a ordem do dia, eu quero consultar Vossas Excelências se as matérias anunciadas hoje e publicadas na ordem do dia
da nossa pauta deve ser objeto de deliberação. Se alguém quiser pedir a retirada de qualquer matéria, que se manifeste. Iniciando a ordem do dia, neste momento, nós passaremos ao julgamento das contas do município referentes ao ano de 2022. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que neste caso atua como órgão de assessoramento do Legislativo, emitiu parecer prévio pela aprovação das contas. A Comissão de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Marcelo Porto Francischetti, Wandair José Contreira e Guilherme Bonifácio Hernandes, propôs parecer pela aprovação das contas do governo do município de Itápolis, exercício de 2022. Para início do processo de julgamento, eu ofereço 15 minutos ao relator das contas, se for do interesse, vereador Marcelo Francischetti, para a leitura do relatório e considerações a respeito da matéria. Senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, colaboradores da casa. Senhor presidente, eu vou só me ater no voto, tá? Vou fazer a leitura do voto. Apresento minhas considerações em relação ao processo de tomada de contas do governo de 2022. Os apontamentos demonstram claramente a necessidade de aprimoramento, especialmente no planejamento da gestão pública. É justo mencionar que muitas das falhas ou já foram sanadas ou estão em fase adiantada de tomada de providências. É o caso do critério da IEGM relacionado ao urbanismo, em que é notória a ampliação da pavimentação e renovação de espaços públicos. A respeito de obras paralisadas de 2022 para cá, tivemos entrega do posto de atendimento médico Jardim 2000, Museu Campo do Flamengo e outras, assim como a reforma de diversas unidades escolares foram entregas como a EMEI Vicente Cassino. Na gestão orçamentária, deve-se mencionar que o déficit apresentado foi completamente amparado por superávit financeiro. O número elevado de ajustes orçamentários com excesso de arrecadação, mesmo superávit do exercício anterior, são situações inevitáveis. No caso do excesso de arrecadação, a razão são convênios firmados com os demais entes federados. O superávit do exercício anterior, por sua vez, deve sempre ser colocado no quadro da lei orçamentária vigente. Não há como ser diferente. Concluo. Manifesto-me, portanto, pela manutenção do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ficam aprovadas as contas do exercício 2022. Proponho a elaboração do seguinte decreto legislativo. Decreto legislativo 230, 19 de setembro de 2024. Dispõe sobre julgamento das contas do município, exercício 2022. Professor Antônio Cruz, presidente municipal da Câmara Municipal de Itápolis, faz saber que a Câmara Municipal julgou e aprovou as contas do município relativas ao exercício 2022. E ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, fica aprovadas as contas anuais do município de Itápolis, exercício 2022, em concordância com o parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC 004251989-224. Artigo 2º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, presidente Dr. Emílio Salim Haddad, em 19 de setembro de 2024. Professor Antônio Cruz, presidente da Câmara, e vereador Marcelo Porto Francischetti, relator. Sim. Senhores, eu ofereço agora a palavra. Só um minutinho. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento também tem o voto favorável. Vereador Wandair José Contreira. Sim. Então eu ofereço o tempo de 5 minutos para os demais membros da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Wandair Contreira e vereador Guilherme Bonifácio Hernandes. Se for... Presidente, boa noite a todos. Sou favorável a essa... Sim. Presidente, eu vou seguir o parecer também, como lido pelo relator, já deixando meu voto favorável. Sim. Wandair também favorável. Eu ofereço tempo de 5 minutos
Para cada vereador que quiser debater as contas de 2022 na tribuna, as contas estão em debate. Quem quiser fazer o uso da palavra, que se manifeste. Senhor presidente. Palavra com o vereador José Luiz Cavachi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, colegas de trabalho. Ao público aqui presente, à Guarda Municipal, muito obrigado pela presença. Hoje estamos votando única e exclusivamente as contas do prefeito municipal dessa gestão, ano 2022. Eu quero aqui declarar meu voto, que eu sou contra o parecer do Tribunal de Contas e faço questão de justificar, porque nesses últimos 2 anos e meio, mais ou menos, inclusive nas votações em relação à subvenção da Santa Casa, eu venho votado contra todos os projetos de leis, justificando porque no ano de 2022 ocorreu contratações de formas irregulares, sem concurso público. A Santa Casa fez um processo seletivo simplificado e funcionários contratados pela Santa Casa e demais outros membros da rede pública, da saúde, né, foram trabalhar na rede pública municipal, burlando sensivelmente a legislação federal que determina a contratação de funcionários públicos por concurso público. Então, proibindo dessa forma a contratação até de pessoas, de empresa, ou, no caso Santa Casa, de terceirizados, dessa forma. Entendo que isso não poderia acontecer, tá? Não deve acontecer também, e o próprio Ministério Público, no seu parecer, relata essa situação. Tá? Nós tivemos uma CPI aqui que ficou apurada realmente, vocês participaram, dessa situação, todos nós vereadores tivemos ciências, e está claramente demonstrado que foram contratadas pessoas que não poderiam sem concurso público. Inclusive, depois foram dispensadas algumas pessoas, e em todas as audiências públicas que a Secretaria da Saúde promove de prestação de contas, eu faço esse questionamento se existe ainda funcionários ou médicos que estão realmente trabalhando na rede pública através de contrato pela Santa Casa. E a resposta sempre é positiva. Entendo que a população precisa de médico, os médicos precisam trabalhar e receber, mas de uma forma correta, que a lei permite a contratação, e não dessa forma, burlando a Constituição Federal. Então, não é o fato de se contratar pessoas para trabalhar na rede pública, mas sim tem que ser feito de forma correta. Então, faço esse questionamento. Nós temos 5 minutos, a gente vê também o relatório, o parecer do Ministério Público, de outras situações, inclusive com relação à intervenção da Santa Casa, que a gente lembra bem, no início do mandato, antes de começar o mandato desse atual governo, foi prometido que essa intervenção iria cessar. Vai completar agora 4 anos, no final desse ano agora, e sem nenhuma providência que foram tomadas. Este também é um dos motivos que o Ministério Público relata no seu parecer contrário à aprovação das contas. A gente sabe que o Tribunal de Contas, ele age de forma, às vezes, não técnica, mas também nós temos que agir também de forma técnica para apurar essas situações que a gente está no dia a dia presenciando essas irregularidades. Então, são vários fatores que constam aqui no parecer do Ministério Público que justifica o pedido, né, no caso do promotor, para não aprovação das contas. E eu sigo essa linha de raciocínio, dizendo que também votei já contra outras decisões do Tribunal de Contas, por isso, hoje eu voto, meu parecer é contra minha votação, minha decisão, meu voto é contra o parecer do Tribunal de Contas. Então, fica aqui justificado nesse tempo e ratifico o pedido do parecer do Ministério Público sobre as contas de 2022 da Prefeitura Municipal de Itápolis. Obrigado, senhor presidente. Continua livre aos senhores vereadores.
Bom, senhores, para a derrubada do parecer prévio do Tribunal de Contas, são necessários votos de ao menos 6 vereadores. A votação depende de quórum qualificado, registrando-se o voto deste presidente. A votação das contas de 2022 já está liberada. Eu voto favorável também? Nominal, é. Eu voto favorável ao tribunal. Sim. Senhor presidente, teve 2 votos contrários, José Luiz Cavachi e João Pirola. Certo. Teve o voto favorável de Vossa Excelência, o vereador David Tapinas, Guilherme Bonifácio Fernandes, Juliano Santos Greco, o meu, Marcelo, Mário Soares de Almeida Filho e Vandair José Contreras, senhor presidente. Certinho. Então a votação já está encerrada e eu quero proclamar o resultado, declarando aprovadas as contas de 2022, com 7 votos favoráveis e 2 votos contrários. Eu determino agora a expedição do decreto legislativo formalizando a decisão da Casa. E eu quero determinar agora a continuidade dos trâmites legislativos, iniciando a explicação pessoal nessa etapa da sessão. Senhores vereadores, sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato, respeitando-se o tempo limite de 5 minutos, conforme determina o artigo 94, inciso 2º do regimento. Zeca. Guilherme, David, vereadora Juliane. O David vai falar. Eu vou. David Mas pode ver Tapinas se com a eu vou- palavra. É a palavra final, né? É, palavra livre. Isso. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu quero fazer um desabafo. Um desabafo aqui. Deixa eu me concentrar aqui, que eu imaginei que algum outro vereador ia falar. Já é a palavra final. Uma boa noite a todos. Finalizando a sessão e também a minha transmissão, da qual quem está aqui, eu já peço que se você puder curtir, compartilhar, para mais pessoas verem. Eu estou vivendo um tempo novo para mim. Eu estou vereador e lá fora, eu não posso aqui dentro me declarar por causa do local, eu estou em um pleito. Então, está sendo muita novidade da qual eu não imaginava que eu passaria. Eu contei alguns relatos aqui para os colaboradores e pelos colegas de trabalho, deram risada, brincaram, pediram para eu não ligar, para eu deixar passar. Tudo bem, é sim uma novidade. Mas eu quero contar uma coisa para vocês que me surpreendeu bastante. Nessas andanças da gente, aí por Tapinas e por Nova América, uma pessoa chegou em mim, ela estava visivelmente embriagada, e ela chegou em mim e falou, pôs a mão em mim assim, falou, você aceita que eu te faça uma pergunta duríssima? Falei, não, eu não tenho do que esconder, eu sou um homem público, uma figura pública, e o que tiver que você falar, se você não me ofender e não propriamente me empurrar, eu vou deixar. Não, tudo bem. Com respeito à educação, a gente vai longe num bom diálogo. Ela falou assim para mim, eu quero saber se você está com o CPF limpo para ser candidato. Você poderia responder para mim? Eu falei, essa é a pergunta dura que você tem? Eu falei, você está com o seu CPF limpo? Porque eu vou ser sincero, que um candidato, olha que pessoa bem instruída, eu dei parabéns para ela depois do final, ela falou assim, que uma pessoa que não cuidou nem do seu CPF, você acha que ela vai cuidar de mim, da minha cidade? Quero saber, você está com o seu CPF limpo, bonitinho, SPC, Serasa, junto às operadoras de crédito do mercado, os bancos, você está com as suas contas em ordem, junto às instituições da nossa cidade, prefeitura, impostos, etc. Eu falei assim, vamos fazer melhor? Pega um papel e uma caneta aí. Pegou um papel e uma caneta, anota meu CPF aí. Eu não tenho como escrever nos comentários agora, porque eu estou digitando e aparece bem pequeno, mas alguém aí, se minha mulher tivesse, ela deve estar dando aula, podia escrever meu CPF aí. Tenho que esconder uma, porque o CPF do vereador acha fácil, não acha, Cleito? Acha, não acha na Câmara,
Não pode, não está lá disponível, e eu já achei que estivesse lá no site da Câmara, no portal da transparência da Câmara, o CPF, o RG, os dados do vereador, por ser uma figura pública. Entendi. E aí eu achei, não, isso aí está fácil. Fui lá e o vereador está tentando me desestabilizar aqui, mas ele não vai conseguir. Não vou falar o nome dele para não dar moral para ele. É o Hernandes que está tentando me destabilizar. Né? Pronto. Pelo menos dou moral para você, Hernandes. Aí eu falei, anota meu CPF num papel e uma caneta, anotou. Falei, pode ir lá na associação comercial, pode ir junto a qualquer supermercado e você consulta meu nome. Só que você me faz um favor, se tiver tudo certo, você me dá uma resposta para mim. Então, chegando aí épocas onde a gente tem 120 concorrentes, até a ideia boa dessa pessoa. Consulta o nome do seu preferido, vá pesquisar a vida pública dele, vai saber como que ele está junto a esse monte de instituição que a pessoa falou. Olha que ideia legal. Por que só o David Itapinas tem que passar por essa situação embaraçosa? Eu me saí bem. Eu escrevi no papel, dei na mão dele e falei, Tó, leva lá, meu querido. Leva lá e pronto, e toca o barco. É legal. Hoje se faz consulta, eu mesmo, quando eu vou comprar um veículo do meu ramo, eu faço uma pesquisa instruída por um vereador advogado, uma pesquisa chamada carta laudo. Você pesquisa tudo, se a pessoa tem ação trabalhista, se o veículo tem sinistro, leilão, por quantos donos passou, eu faço toda essa pesquisa, para que eu for entregar para o comprador, eu entrego uma coisa com o passado transparente. Então faz uma coisa interessante dessa. A gente vê aí, eles enfiar na minha frente, goela abaixo, um monte de coisa, e eu estou obrigado a ir passando por todas as provações que tem, mas eu acredito que eu passo. Então, hoje aconteceu um fato interessante, eu não sei se eu vou ter tempo para falar, eu comprei um veículo do estado do Goiás, olha que interessante, e o cara, para vir trazer o veículo lá do Goiás, lá de Catalão, falou, não, eu vou te levar. Aí veio numa boa, chegou e falei, como você veio? Ele falou assim, eu liguei lá em Itápolis para perguntar de você. Falei, você ligou então? Aonde? Me dá o número que você ligou. 3262-12, não falou o resto, não vou falar. Adivinha, caiu num comércio de Itápolis, um dos maiores da cidade, Antônio. Um comércio. Peguei e liguei lá para saber qual era, que eu não sabia. Tá, é fulano de tal. Que comércio que é? De um posto de gasolina. Foi lá naquele posto de gasolina e falaram de você, que podia vir tranquilo. Isso que é gostoso, ó. Isso me anima, me alegra. Que todos os pretéritos e queridos aí da população passem por esse teste. O cara lá de Catalão, no Goiás, ligou aqui em Itápolis, num posto de gasolina, que não é a minha cidade, que eu sou de Itapinas, embora eu sou de Itápolis, Itapinas é Itápolis é Itapinas e vice-versa. Faça isso, que você vai ver que vai dar tudo certo. Uma boa noite a todos, faltam 12 dias, e que Deus abençoe a nossa cidade, nosso povo, e que dê tudo certo. Beleza? Obrigado, Antônio, obrigado, Marcelo, obrigado a todos. Usa a palavra. Juliane Contreira. Marcelo. Marinho. Não? Tá bom. Senhores, então eu quero convocar vossas excelências para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 30 de setembro, às 18h30. Nada mais para se tratar, e em nome de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão ordinária.